muito obrigado. E a gente já passa, então, para o painel 4, que vai tratar exatamente desse tema que eu acho que vem ao encontro dessas mudanças que o país precisa, né? Vamos falar sobre liderança, estratégia e inovação para um Brasil melhor. E para compor esse painel, eu pedi aqui a presença do Wesley Vaz, nosso amigo, professor do IBGP, secretário de Gestão da Informação do TCU. Muito obrigado pela sua presença. Queria chamar aqui a doutora Cristiane Eddington, presidente da Dataprev, muito obrigado pela sua presença aqui. E o Roberto Florentino, da RBA3 Tecnologia, representando o mercado, muito obrigado pela sua presença. Wesley, o palco é seu. Experiência, tá? Bom dia, gente. Bom dia. Uau! Que responsa. Bem-vindos, Caio, Cristiane, Roberto. Eu estava lendo um paper, na verdade, uma entrevista que foi publicada recentemente no site do Fórum Econômico Mundial. Tem um pesquisador do MIT que começa a duvidar se a gente está usando os indicadores certos. A gente falou de riqueza, ele diz o seguinte, que no mundo digital o PIB é um indicador não tão bom assim, porque ele diz que o PIB, obviamente, mede o volume de recursos, os produtos e serviços no país, mas ele foi criado na década de 30 e naquela época não tinha coisas como Wikipedia, que faz com que a BACE, a Enciclopédia Britânica, deixem de existir, e que está disponível para o povo a um custo marginal zero. Se é custo marginal zero, não conta no PIB, mas o uso de um produto como o Wikipedia gera negócios que vai modificar alguns indicadores. Quando a gente está falando do mundo digital, em especial do serviço público, a gente fala muito pouco de resultado, até porque é difícil medir. Como esse próprio pesquisador viu, é difícil medir o impacto do digital, porque muitas vezes ele não envolve troca financeira de bens formados de átomos, e sim de bens digitais. E eu estou muito orgulhoso de estar aqui no palco e eu não vou exagerar nesse termo, com os dois principais executivos de tecnologia do Brasil, em especial da área pública. E eu acho que é uma excelente oportunidade para nós que trabalhamos aqui, questionarmos e perguntarmos a eles sobre a visão deles que vem do mercado, o que a gente realmente precisa melhorar, porque eu acho que se há uma coisa que todos concordamos é que as coisas não vão bem. E elas não vão melhorar se não passar pelo digital. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença. Eu vou fazer um papo aqui absolutamente tranquilo e informal e eu quero que vocês estejam à vontade para participar desse papo também. Eu vou fazer uma pergunta direta já para os dois, eu já passo para a Cristiane, porque, enfim... Cristiane, na tua visão, qual é a principal função da Dataprev no atual momento do Brasil? Se você pudesse escolher, olha, a Dataprev hoje serve para isso, no atual contexto brasileiro, o que seria? Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e participar desse painel. Bom, Wesley, eu acho que o principal papel da Dataprev hoje é ser o braço de transformação digital do governo. O governo tem uma proposta de transformação, desburocratização, trazer eficiência, né, trazer agilidade, e a Dataprev, assim como o SERPRO, né, o Caio vai estar complementando, tem esse papel fundamental de fazer acontecer. Obviamente, não somos os únicos responsáveis, né, e como o Caio falou na abertura, isso não se trata de um projeto de TI, né? A gente não está falando de uma transformação, de trazer tecnologia para o governo, é muito mais que isso, né? A gente precisa reinventar o Estado brasileiro, a gente precisa rediscutir a sua função e a sua forma de atuar. É interessante você falar a questão do PIB, porque a gente vê vários estudos que mostram que, à medida que o governo se torna mais eficiente, à medida que o governo entra no que é muito conhecido como governo 4.0, há um aumento natural do PIB, né? E muitas vezes isso é mensurado, em alguns países já o foram, da ordem de 7%, 8%. Então, imagina o que é você aumentar a riqueza de um país só porque você trouxe eficiência para o governo, para a sua forma de atuar.
E, com isso, você criou um ecossistema de negócio digital que favorece a inovação, favorece o surgimento de novas empresas, favorece um outro tipo de negócio que nós, no Brasil, não estamos acostumados. Existe muitas startups, muitas iniciativas, muitas empresas já importantes que são referências nesse setor, mas, se você compara com outros países, o Brasil está muito atrasado. E o Estado tem um papel fundamental nessa transformação. E nós aqui, Serp Dataprev, como um instrumento de transformação. Não somente nós, é uma questão de mindset, de mudança de mentalidade das pessoas, que tem que se reinventar. Mas a parte de fazer essa transformação, isso é um dos nossos papéis principais. Caio. Mesma pergunta? Mesma pergunta. Então, eu acho que quando você olha o que está acontecendo aí, pelo mundo afora, e quem conhece, quem viaja, quem lê, a gente sabe que a gente está para trás. E a gente está para trás porque nós estamos presos numa série de problemas que são problemas que não foram construídos por nós, foram construídos ao longo de muitos e muitos anos. O novo ponto é o ponto em que tem uma disrupção acontecendo. E essa disrupção ela vai acontecer numa parte do governo também. O governo é um agente fundamental para a digitalização, ele tem que puxar. Nós temos que colocar essas estruturas de Serp e Dataprev a serviço disso. Nós somos pilares do governo digital. Nós estamos agora na Secretaria de Gestão, Desburocratização e Governo Digital. Nós não estamos em Previdência e não estamos na Fazenda. Nós estamos em outro lugar. E nós estamos em outro lugar porque o governo ele vislumbrou a possibilidade, acho eu que acertadamente, de ter essas empresas como vetores fundamentais, pilares da digitalização. Porque se a digitalização acontecer, e eu espero que ela aconteça, eu vou lutar muito para que ela aconteça, vou trabalhar junto com isso, com todos vocês aqui, nós vamos poder enfrentar os desafios que vêm aí pela frente. Um desafio gigante que todo mundo aqui que trabalha com TI, que vai ter nos próximos tempos, é o desafio da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso não é brincadeira. Nós fizemos, a lei já está aí, nós já estamos conversando sobre a autoridade, vem aí a agência, isso vai ser uma coisa muito séria para o governo, para o Estado, e vai ser uma coisa muito séria também para o mercado privado, porque você tem uma série de impactos e uma série de medidas que precisam ser tomadas. Nós, Serpro, Dataprev, nós vamos nos especializar muito nessas coisas. Nós vamos mover as organizações para que elas possam realmente servir de pilar para o governo digital e para apoiar a sociedade nessa transformação que vem por aí. Bacana. Ô, Roberto, eu já quero te ouvir em relação à visão do mercado sobre isso que eu estou entendendo de reposicionamento estratégico. Eu também tenho visão de mercado. Aqui, eu espero que nos próximos anos todo mundo aqui passe a ter visão de mercado. Não existe mercado e Estado, são coisas juntas. Maravilha. Mas aí eu vou emendar a pergunta, que eu acho que você ergueu uma bola para mim. Então, tanto você, Cris, quanto Caio, vem a necessidade, e eu acho que organizacionalmente isso já foi feito, né, de reposicionamento estratégico das instituições que vocês trabalham. Eu também não queria tirar a oportunidade. Já passo para ele. Eu acho que a gente precisa ter um reposicionamento estratégico. Essas empresas, elas só vão ter o valor que deveriam ter na medida em que elas não sejam somente empresas que trabalham exclusivamente para o Estado. Porque o Estado é o principal pagador da conta e o Estado é o principal acionista. Se isso é o que acontece nas empresas, o valor delas é menor do que se ela estivesse competindo, estivesse no mercado. Então, existe algumas coisas. No nosso posicionamento estratégico, nós, primeiro,
vamos absolutamente fazer de tudo e apoiar em tudo o governo digital. Essa é a nossa primeira missão. A segunda é melhorar a oferta de serviços, e acho que aí tem uma oportunidade para o Roberto falar um pouco, logo mais, que é melhorar a oferta de serviços e a oferta de produtos para o Estado, porque essa é a missão institucional das nossas empresas. A terceira coisa é ir ao mercado buscar oportunidades para que essas empresas possam sobreviver, perpetuar, crescer, sem precisar estar somente dependente do Estado. Maravilha. Cris, eu estou íntimo já, desculpa, Cristiane. O reposicionamento estratégico da Dataprev, você, quando chegou, viu essa necessidade, até pelo posicionamento organizacional vinculado ao Ministério da Economia? Sim, essa questão de estar vinculado ao Ministério da Economia diz muito, né? E a Secretaria de Digitalização do Governo. Então, isso traz uma responsabilidade para a Dataprev que ela não estava acostumada, de ser proativa nessa relação. As empresas de tecnologia e as áreas de tecnologia, às vezes, caem numa cilada de se transformar um pouco em tirador de pedido. Então, você é meu cliente, você sabe o que você quer, você pede, eu sou muito bom em implementar e eu vou fazer. E isso tem que mudar. Essa visão que o Caio traz e que assim, a gente está 100% alinhado de ir ao mercado, ajuda muito nesse reposicionamento também. Porque lá a vida é diferente, no mercado privado, vamos dizer assim, a vida é diferente. Então, tem que trazer esse mindset de negócio, de proatividade, de estar junto, de resolver junto os problemas, de fato, sermos proativos nessa relação. Então, essa é uma mudança que é fundamental. E você pensar até que são pessoas concursadas, mais acostumadas a uma vida, não é que seja mais tranquila, mas mais rotineira, talvez. Então, tem que ser desafiados a atuar de uma maneira diferente. Eu acho que nós vamos falar de mindset daqui a pouco, mas eu já passo para o Roberto. Roberto, eu queria que você descrevesse um pouco a parceria que tem acontecido, em especial com o CERPRO, nessa visão de prestação de serviço público, mas não sem antes te fazer uma pergunta direta, e a gente não combinou. O CERPRO e a Dataprev são seus parceiros ou são seus concorrentes? Excelente pergunta. Parceiro, sem dúvida. Do nosso lado, a gente fica muito feliz de ter o Caio, que é uma pessoa de mercado, com larga experiência na Caio, e pode trazer isso para o mundo público, assim. A Cristiane também. A gente tinha um cenário muito complicado antes, porque as empresas estatais são chamadas para competir em pé de igualdade com as empresas privadas, né? Aí você vive um cenário quase que como aquele filme Advogado do Diabo, né? Olhe mais um toque, toque mais um prove, prove mais um engula. Então, assim, você não tinha condições, você não tinha mecanismo. Então, para você trazer esse ente privado para uma parceria, para ir junto lá, descobrir o que esse cliente na ponta precisa, para a gente promover o aculturamento, no nosso caso, das soluções do Google para atender especificamente, você tinha um mecanismo da lei de licitação. Então, você levava 6 meses, 1 ano para publicar um edital. Até essa publicação, a gente já lançou 3.000 inovações, né? Então, era muito difícil esse mecanismo. Depois eu vou explorar um pouco mais na nossa palestra. O Sandro fala também desse aspecto da Lei 3.303, o Sandro Bernardes do TCU, depois eu falo, que eu acho que ele vem ao encontro disso, que vai dar essa celeridade para a gente atender esse cliente na ponta, né? Então, é um mecanismo inovador, eu acho que bastante oportuno para fazer esse trabalho. Eles já têm a visão. Eles podem agora, trazendo, não digo só Google, né? Google, Amazon, Microsoft, etc., para atender em conjunto aquele mercado, a 4 mãos. Legal. Agora eu vou para uma parte que eu acho que é fundamental, quero ver se vocês concordam. Eu já passo para o Caio. Você acha que para o país avançar na pauta de governo digital, há necessidade de mudança de mindset dos funcionários, dos clientes, das empresas, ou não, está tudo bem? E se há essa necessidade de mudança de mindset, o que você acha no papel de executivo que a organização pode fazer nesse sentido na prática? É óbvio, né? Desculpa, óbvio não existe, mas é óbvio que, Né, que o mindset ele não está adequado aos desafios, né? Acho que nem no Estado, nem dentro da empresa, né, das empresas. Mas eu acho, de novo, que a boa nova é que é rápido. É rápido porque todos nós, o Brasil, tem uma população que se adapta muito rapidamente à inovação, gosta de novidades, gosta de
de experimentar coisas. Isso é uma vantagem, porque se você vai para um país como... vou dar um nome, não vou falar país nenhum não, que é melhor não falar país nenhum, mas você vai para um país X e lá a população é muito mais reticente a mudanças, então fica mais difícil fazer isso, tanto para executivos quanto para a própria população. Eu acho que o desafio está em não deixar uma palavra tomar conta do debate ao ponto dela se desgastar inteiramente. Qualidade foi uma palavra que tomou conta do debate durante muitos anos, em vários lugares. O mundo corporativo só falava de qualidade. A qualidade foi sendo tão usada que ela acabou. Ela ficou desgastada. Alguém aí fala mais em qualidade? Ninguém fala mais em qualidade. A inovação é a mesma coisa. A inovação é uma palavra que está sendo usada assim, à torta e à direita, e eu provocaria todo mundo aqui a pensar qual foi a última vez que eu fui inovador na minha vida? Qual foi a última inovação que eu fiz de verdade na minha vida? Porque se você não sabe responder essa pergunta, eu posso responder para você. Você não foi inovador, nunca. Agora, se você sabe, use esse processo inovador que estava dentro da sua cabeça, que você sabe que você fez alguma coisa com ele, e use esse processo no seu trabalho. Use o seu processo para mudar as coisas que estão na sua frente, porque senão você fica usando a palavra inovação, inovação, inovação. For legal, parece que não vale, né? Veja só, eu tenho no setor privado várias experiências de coisas que são absolutamente inovadoras e não usam nada de tecnologia. É uma maravilha. Então, né, isso que você falou, parece que tem que ser cool o tempo todo, parece que tem que ser... Não, às vezes é um processo que você pega e fala, eu não aguento mais levantar daqui para ir ali bater um carimbo, que eu tenho que voltar para a minha mesa e perco 10 minutos fazendo isso. Não aguento. O que eu vou fazer? Como é que eu vou chamar as pessoas com quem eu trabalho e falar, gente, vamos transformar isso aqui numa coisa digital? Aí sim, isso aí você vai inovar usando o digital. Isso é transformação digital. Pegar um processo inteiro, que é um processo burocrático, e transformar ele no processo que usa bits and bytes, isso não é inovação, isso não é desburocratização, isso não é digitalização. Cristiane, sobre a mudança de mindset. Pode chamar de Cris? E aqui não tem como não concordar, né? Wesley, é necessário uma mudança de mindset, mas não é um desafio só do governo ou um desafio só das nossas empresas, mas é um desafio de todo mundo e da sociedade, né? Esse é um tema presente também em todas as organizações e no dia a dia das pessoas. E tem muito a ver com isso que Caio falou, em você estar se questionando, em você estar se reinventando, em pensar a forma que você faz alguma coisa que está te incomodando e fazer diferente. Não necessariamente tem que trazer tecnologia, ou que tecnologia tem que estar envolvido, né? Vai muito além disso. Porque você pegar um processo só e digitalizar, você digitalizou o que já existia, né? Você faz mais rápido aquilo que você já entregava. Transformação digital é outra coisa, né? É você se abstrair de como você faz hoje, pensar assim, ó, aqui tem uma oportunidade bacana de fazer uma coisa diferente, ou que eu já fazia, ou que ninguém fazia, né, e que ninguém via essa oportunidade. Então, é uma coisa que é muito da pessoa, né, interno, e que precisa se desafiar de fato. Bacana. Começaram a chegar perguntas aqui, e eu quero passar para o tópico, vou envolver o Roberto. Eu queria só completar uma coisa, que eu acho que é importante. Durante muitos anos, o setor público foi, de uma forma, na minha opinião, hoje, trabalhando aqui, vendo o que acontece, foi injustamente maltratado pelos meios de comunicação, pela sociedade. Quando eu estava lá na minha outra vida, antes de eu vir para cá, eu não tinha ideia que tinha tanta gente boa no governo, que tinha tanta gente que sabe fazer as coisas no governo. Realmente é uma surpresa ver gente realmente muito boa trabalhando. E aí, talvez o maior mindset que eu possa dizer, que não tem a ver com digitalização, mas talvez seja uma inovação, é dizer para vocês que são servidores públicos, que vocês deveriam ter orgulho de serem servidores públicos. É realmente muito difícil trabalhar aqui, mas a gente consegue fazer coisas, a gente vai conseguir transformar. Complementar,
Eu vou dar um exemplo dentro disso que Caio está falando. Talvez o principal desafio esse ano da DataPrev, né, seja a transformação digital do INSS, obviamente em conjunto com o INSS, e um bocado de gente bacana aí envolvida e participando disso. E, assim, rapidamente, tanto a DataPrev quanto o INSS conseguiu se reposicionar, se desafiar. Então, é um projeto que a gente já colhe resultado agora. Então, é um projeto que começou, o kickoff dele foi em março, e qual é o desafio dele? É a gente automatizar toda a concessão de benefícios do INSS, e não com a visão interna do órgão INSS, mas com a visão do cidadão. Como é que ele utiliza esse serviço, né? Como é que ele quer utilizar, como é que ele se serve melhor disso. E a gente já tem resultados tangíveis, né? O que mostra que é rápido, né, que basta a gente querer se organizar, que tem capacidade, tem conhecimento para fazer. Então, agora, no final do mês de junho, a gente já vai ter 100% das solicitações de serviço feitas ao INSS digitalizada. Então, o cidadão não precisa ir numa agência do INSS, não precisa fazer uma agenda para daqui a 2 ou 3 meses ir numa agência, já vai estar 100% feito, né? Esse final de semana já entra a simulação de aposentadoria por tempo de serviço, já dizendo quanto você vai receber, né, se tiver direito ao benefício. E, assim, várias outras coisas. Então, no ano passado, a gente finalizou o ano com 3% de concessão automática de benefício. Esse ano a gente vai terminar com 23%. Então, quando você fala dos volumes do INSS, é muita coisa. Só esse exemplo que eu dei da solicitação do serviço significa tirarmos 600 mil pessoas mês das agências. Então, isso muda a forma do Brasil operar, muda a forma com que o Estado é percebido pela sociedade, traz eficiência, a pessoa usa melhor o seu tempo, então, uma série de benefícios, e é rápido. Esse é um exemplo que a gente consegue avançar muito rápido. E talvez a gente tivesse, na verdade, eu acho que no íntimo todos estamos celebrando a aprovação da MP 871 no Senado de segunda-feira, porque se não fosse ela, a gente não estaria, talvez, discutindo isso, né? Bom, eu quero falar de tecnologia, já passar ali daqui a pouco para o Roberto. Chegaram questões sobre tecnologia, sobre blockchain, sobre o uso da tecnologia para eliminar intermediário. Eu quero fazer uma pergunta mais geral para todos. Se vocês pudessem imaginar 1 ou 2 serviços que têm sido projetados utilizando tecnologias disruptivas, como blockchain, como o próprio inteligência artificial, coisa do gênero, e para que problema ela está sendo resolvida? Porque aí eu já dou o meu pitaco, na minha opinião, existem muitos problemas que são resolvíveis com tecnologia muito básica e problemas que transformam a realidade se aplicados com foco. Mas ainda assim existem problemas um pouco mais complexos. Então, eu posso começar você, Roberto, que você anda por aí. Que tipo de iniciativas usando as tecnologias disruptivas, citar 1 ou 2 no máximo, que você conhece e que eventualmente você gostaria de destacar aqui, para também olhar para frente, para o uso dessas tecnologias? Tá. Primeiro, pela fala do Caio. Caio, para nós também foi uma surpresa, grata surpresa, o tanto de pessoas muito bem informadas, capacitadas que o governo tem, técnicos com uma capacidade de criação fabulosa, a gente está fazendo coisas que a gente não imaginava. Quando fala da visão do cidadão, Cristiane, é justamente isso. Acho que se a gente tira o crachazinho aqui do mundo corporativo, a gente se coloca como cidadão, a gente entende muito bem o recado. A gente é extremamente exigente. Eu pedi até para colocar uma tela, e essa tela aqui ela não é acaso, é o que a gente enxerga hoje. Então, Wesley, em termos de tecnologia, a gente tem até a inteligência artificial para a gente trabalhar. Agora, a gente tem que pensar que dentro de uma escala do tempo, o que a gente hoje faz o menor esforço possível para transformar a nossa vida no governo, ou seja, o que estava faltando. Esse foi um exercício de 2 anos junto com o SERP, né, com a equipe de inovação. Vejo que muitas pessoas aqui, o Cardim, o Breno, o Adriano, ajudaram bastante nesse processo, muita paciência, né? E a gente elencou dentro de uma ordem de trabalho o que poderia fazer o maior efeito. Se você pega no ambiente da empresa hoje, a gente é extremamente restrito com relação a multimeios, né? E em casa a gente é muito mais bem servido. Então, uma das primeiras propostas é a gente trazer todas essas tecnologias para esse ambiente de governo. Para quê? Para que você promova uma transformação e comece a trabalhar de uma forma colaborativa, uma forma participativa, uma comunicação melhorada. A gente teve exemplo até do
de um banco aqui, ele falou, Roberto, um banco público, a gente estava em primeiro lugar, agora a gente está em terceiro. Então, na nossa comunicação, a gente usava só o e-mail aqui internamente. Quando eu ia comunicar com a agência, era por e-mail também. Quando eu comunicava na filial, era por e-mail. Ou seja, precisa desse avanço e fazer uma onda para que toda essa população, vamos colocar, comece a trabalhar de uma forma mais colaborativa. Em São Francisco, agora no evento do Google Next, a título de exemplo, depois eu vou reforçar na minha palestra, a colaboração ela economiza 174 horas de trabalho ano, um mês de trabalho. Né? Então, acho que são os primeiros passos e, obviamente, tecnologia não falta. O que falta são esses mecanismos legais para a gente poder avançar. Ótimo. Eu vou dar uma visão minha particular sobre tecnologia da informação. Eu acho que TI é resultado, TI não é processo. TI está a serviço de alguém que precisa tomar uma decisão. Então, quanto mais cedo a TI conseguir entregar algo de valor para o cliente, o consumidor, seja lá quem for, a TI está fazendo o papel dela. E aí eu vou usar, né, vou responder a sua pergunta, dando um exemplo claro do que, para mim, poderia ser um uso de TI inteligente. Você falou em licitações, que as licitações demoram 6 meses, 8 meses. Se nós tivéssemos, e espero que um dia tenhamos acesso, por exemplo, a todas as notas fiscais eletrônicas que são emitidas no país, por exemplo, você poderia fazer até uma licitação reversa, porque se você sabe quanto o cara está cobrando, o fornecedor está cobrando pelo que ele faz em todos os lugares, por que ele vai cobrar diferente quando ele falar com o governo? Então, essa é a maneira de usar a TI diretamente para fazer uma mudança, para melhorar a velocidade das coisas e para realmente fazer uma diferença. E ao invés de ficar o tempo todo tentando reinventar a roda com tecnologia de informação, porque nós sabemos falar de coisas que o nosso cliente final não sabe falar. Tecnologia é só meio, né, Caio? Tecnologia é meio, eu nunca gostei de falar que tecnologia é só meio, porque isso me parece que dá uma resposta para a tecnologia para ela continuar sendo meio. Eu acho que TI é entrega de resultado na ponta. Eu não pude... não me manifestar. Lacrimejei. Esse negócio das notas fiscais é um negócio, né? E eu acho que é menos tecnologia nesse caso e mais transparência e acesso. Mas isso é uma outra conversa para outro momento. Não é isso? Certeza absoluta. Wesley, só aproveitando que o Caio falou, e muito pensar também, a gente vê de alguns projetos, essa nova forma de pensar, é pensar no cidadão. Você via, antes, você falando muito de projetos, mas o governo tem que entregar para o cidadão. A TI é meio para justamente chegar num serviço finalístico. E atender a gente. O governo deve atender a gente, não a gente atender o governo. Cris, me dá um exemplo bom de uma tecnologia disruptiva. Você tem vários lá. Eu acho que esse tipo de tecnologia, quando a gente digitaliza de fato, traz muita transparência ao processo como um todo. E daí muitas oportunidades. Esse exemplo que o Caio deu de nota fiscal eletrônica, vem muito disso, né? À medida que você tem as informações, que elas são transparentes, que elas podem ser utilizadas, aí é uma infinidade de coisas e de oportunidades, né? Que hoje a gente pode nem enxergar, mas à medida que as informações estejam aí, a gente passa a estar vendo isso cada vez mais. E aí tecnologias como Big Data ou Machine Learning têm papéis que são bem importantes, né, nessa ajuda. Bom, agora que a gente já está aquecido, eu vou passar para as perguntas aqui. Agora que chegaram umas aqui que eu acho que vocês esperam responder. Pergunta difícil, eu só respondo por e-mail. Ah, é? Então, o Kleber não deixou o e-mail dele. Mas, veja... Não deve ser difícil a pergunta. Eu vou fazer, ainda assim. Porque, na verdade, essa é uma curiosidade de um monte de gente e fica meio no senso comum. Abre aspas, SERP e DataPrev, no ambiente comum do Ministério da Economia, podem se unir, fundir ou incorporar-se, sim ou não? Mais óbvio do que essa daí não dá, né, pessoal? Quem é o Kleber? É o Kleber. Ô, Kleber. Levanta a mão aí, Kleber. Pô, sacanagem. Não precisa explicar.
Ele me coloca numa dessa, eu não posso colocar ele. Pode ser, mas vai que ele é o seguinte, não tem agenda disso. O que a gente precisa é fazer a melhoria da gestão dessas empresas. Esse é o nosso papel. Nosso papel é transformar. Estamos fazendo, inclusive, um processo de transformação digital das próprias organizações, tá? Não é só para fora, nós estamos fazendo para dentro também. É necessário. Esse ano, o SERPRO vai fazer... O SERPRO tem 12 macroprocessos, 88 processos, 369 subprocessos, chega em 7 mil tarefas, tudo mapeado. Ponto alto ali, não pode me deixar mentir o nosso responsável pelo risco na empresa. O que o governo está nos orientando é que a gente trabalhe para gerar o máximo de valor possível na empresa, e valor, eu estou falando de valor mesmo, né? O valor de equity, o valor patrimonial nas empresas, para que, a partir de algum momento, o governo, em discussão com a sociedade, etc., tome as decisões que são melhores para as empresas, para o governo e para a sociedade. Não existe agenda de fusão, existe uma agenda de cooperação. SERP e Dataprev, por muitos anos, foram empresas que competiram. Isso é uma distorção, porque se as empresas têm o mesmo acionista, esse acionista é quem contrata as empresas e, portanto, paga a conta. E as empresas, ele tem o mesmo interesse das duas empresas, não faz sentido, e elas existem porque elas têm características diferentes, elas precisam existir porque têm DNAs diferentes que fazem coisas diferentes, apesar de serem empresas de TI. É um absurdo que essas empresas façam competição pelo mesmo cliente o tempo todo. É um absurdo. E nós já estamos na agenda de total cooperação, nós vamos em busca de prestar melhor serviço, muitas vezes uma empresa, muitas vezes a outra empresa, muitas vezes as duas empresas juntas, tentando entender o que está acontecendo e prestando serviço para o cliente, mas no final do dia nós não temos uma agenda nem de fusão, nem de privatização determinada. Quer falar alguma coisa? A Cris fala, não é nada disso, não. Cris, o que existe é uma agenda de cooperação, de busca de eficiência, de trabalharmos juntos para potencializar a entrega que precisa ser feita para o governo. Então, o que a gente tem que fazer agora? Fazer o nosso melhor, fazer o nosso trabalho, avançar muito forte nessa agenda digital, trabalhar para o governo, trabalhar para a iniciativa privada, como as duas empresas já fazem, e seguir por aí. É impressão minha ou a gente tem problema para todo mundo, assim? Não falta problema, né? Sobra a gente, o que falta é a gente para resolver, né? Ok. Eu tenho a tendência de não focar, eu sou um empreendedor, né? Minha carreira foi feita construindo empresas e abrindo caminho no mar de dificuldades. Então, se eu focar nas dificuldades, eu não vou chegar em lugar nenhum nunca. O que eu faço é focar no que é possível, focar no potencial máximo das pessoas. Eu acho que o papel de um líder é trabalhar incansavelmente para dar para os liderados a possibilidade deles fazerem o melhor que eles podem fazer. Essa é a minha cabeça. Então, eu não gosto de focar em problema, não. Mas tem problema para tudo que é lado. Sim. Então, eu vou... Caio, continuando contigo... Eu não quero responder a pergunta sobre problemas, né? Não, é que, na verdade, o William Levin, né, o dono do Waze, tem uma frase que diz que... e a mensagem dele é: apaixone-se pelo problema, não pela solução, no sentido de não tentar tornar simples uma coisa. Eu acho que a frase dele é meio nesse sentido. Mas, Caio, aí eu quero a participação de todos também, né? Você falou que mercado e governo precisam ser vistos de uma maneira equânime, assim, né? Eu queria saber, na tua opinião, qual é o papel das startups, e eu sei que você é venture capitalist de algumas startups, no ecossistema de GovTech, ou seja, o quanto empresas que estão longe de Brasília podem ajudar na resolução dos problemas que existem aqui, e o que realmente, na prática, de maneira objetiva, a gente tem que fazer ou deixar de fazer
para aproximar esse pessoal daqui. Eu conheço empresários da minha época também de São Paulo que têm como diretriz nem tentar se relacionar com o governo. E quando eu vejo uma empresa desse tamanho, não vou dizer quem é, mas é uma empresa de tecnologia muito importante brasileira, não entregar parte dos seus serviços para o Estado que tanto precisa, eu acho que é um pouco de desperdício das duas partes. Tanto da empresa para gerar impacto para o país, quanto do Estado para conseguir os serviços. O que a gente tem que fazer ou deixar de fazer para esse negócio acabar? Ainda bem que a gente não se conhecia antes, senão eu ia poder pensar até que era eu. Primeiro que eu não sou venture capitalist. Eu virei investidor de empresas startups porque eu fui empreendedor durante muitos anos. Eu construí 4 empresas que foram muito bem e que eu vendi e que eu ganhei dinheiro suficiente para poder virar investidor de outras empresas. Eu sempre orientei as minhas empresas a não trabalharem com o governo. Eu nunca tinha feito nenhum negócio, nem chegado perto de Brasília, 0. E quando o ministro Paulo Guedes e o Paulo Weber me chamaram para essa missão aqui, eu me senti muito honrado pelo chamado e eu não tive dúvida de que eu deveria fazer, porque eu estou dando tudo de mim para poder realmente contribuir. E agora que eu estou aqui, agora que eu conheço vocês, agora que eu vejo o quanto tem gente inteligente, o quanto tem gente preparada, gente que precisa também ser solta para poder fazer as coisas, poder ir em busca de dar o seu melhor, você conseguir... Eu acho que o sistema de startups deveria chegar mais perto. Para o governo, eu acho que tem muito mais vantagens do que para as startups, em minha opinião. Primeiro, porque o governo ele pode ficar permeado, né, o Estado pode ficar permeado de ideias novas, gente nova, energia nova. E para o empreendedor, eu acho que tem um problema, porque se o empreendedor está com uma empresa que vai crescer muito, se o Waze tivesse fechado um negócio com o exército de Israel, provavelmente o Waze não teria sido o Waze. Então, a empresa precisa competir o tempo todo para chegar em algum lugar, tá certo? Então, acho que tem uma coisa, nós dando certo, estamos fazendo nós vamos fazer esse ano, se eu não me engano, são 18 ou 20 e poucos eventos, hackathons, juntamente com o DataPrev, e uma das coisas que a gente faz é justamente chamar as startups, para poder conversar e entender no final do dia o que nós, como empresas de Estado, empresas estruturadoras do processo de TI e organizadora das informações, o que a gente pode fazer por eles, né? Pode falar, Roberto. Posso? Muito bacana. A RW3 é uma startup, né? Então, você pega a Snowflake, que a gente teve contato recentemente, foi o pessoal do Serpro, DataPrev e PRF, eles foram para São Francisco, viram isso. Snowflake é uma empresa já de bilhões e também se considera como uma startup. Mas a gente estava falando isso nessa convocação para fazer parcerias com os órgãos estatais, agora de dar realmente de acreditar, de confiar, porque existe essa mudança, não só da legislação, mas da postura de vocês são importantes para esse processo. A gente tem chamado os outros fabricantes também para fazer da mesma forma. Hoje o Brasil está muito acostumado a ter aquela revenda, que é uma revenda de licença. Então ela chega para vocês aí, tome minhas licenças aqui com nível de desconto X, se vira com as licenças ou para os clientes lá na ponta através de uma licitação, entrega a licença. Acho que a gente pode um pouco mais, e a startup desempenha um papel fundamental aí, que é de ir junto com vocês lá naquele cliente da ponta, entender qual que é o problema e depois desenvolver uma solução e entregar como serviço. Ou vocês indo até o cliente, porque a gente não chega até lá, vocês conhecem a dor desses clientes. Então, depois jogar para esse mundo de startups, que tem muita gente capacitada, que assume correr o risco de desenvolver uma solução para chegar na ponta, o cliente concordou em comprar, depois ele recebe. Eu acho que é um modelo diferente e sai desse comodismo que é só compra e venda de licença, compra e venda de licença. É trazer para pensar um pouco mais, pensar a solução brasileira muito criativo. Naquele relatório da CIA fala, o Brasil deve apostar muito no desenvolvimento de software nessa comunidade, porque ele vai, algo como foi feito na Índia, né, de apostar muito nas universidades, o Brasil deve apostar significativamente nesse mercado. E esse mercado junto, né, com essa oportunidade que vocês podem dar de vamos pensar o problema junto comigo, é fenomenal. Cris?
Minha experiência é um pouco diferente do Caio, também na iniciativa privada, mas em grandes corporações. E aí eu acho que o papel da startup não é diferente para o governo, né? Sempre vem no sentido de desafiar a empresa, de trazer inovação, de trazer velocidade, de questionar a sua forma de trabalhar e as suas regras internas. Do mesmo jeito que toda startup quer ter um grande cliente, quer ter uma grande empresa que sirva, né, de emblema até para seguir adiante, para crescer. Então, essa relação ganha-ganha de startup com corporação, eu vejo ela da mesma maneira com startup e governo. Também é uma relação ganha-ganha, é uma relação de amadurecimento para a startup e é uma relação de trazer coisas novas para o governo, velocidade, agilidade, pensar diferente, inovar, né? Trabalhar de uma maneira disruptiva. O Cris, já fica, porque o pessoal aqui também já te considera íntimo. Então, uma pergunta assim, Cris, qual a principal diferença, é um pouco difícil, mas tem que fazer, qual a principal diferença para você entre implantar inovação na Vivo, na Telefônica, e agora na Dataprev? Acho que é a diferença de mundos, Marte, Terra. Olha, eu acho que é muito difícil nos dois, tá? Sim, é bom que desmistifique isso. Eu acho que uma coisa aqui precisa ser desmistificada. Uma grande corporação e governo não tem tantas diferenças assim, tá? Então, tem órgãos reguladores, estão submetidas a legislações. Eu sempre trabalhei em empresa listada em bolsa de Nova York. Então, você tem uma parte de compliance, regulador e sócio-acionista fora do Brasil, que você tem que cumprir e tem que aprender a produzir, a entregar, porque é por isso que você é medido pela entrega e pelo resultado e não pela dificuldade. Então, essa é uma questão que há uma semelhança forte e a diferença é o enfoque, né? No mundo privado, você busca resultado. Então, não interessa você... obviamente que o como interessa fazer, né? Mas não interessa a dificuldade, não interessa o choro. Você tem que entregar resultado, né? Tem que agregar valor para o acionista, tem que fazer diferença no seu trabalho. E a mesma coisa aqui. A gente tem que entregar um serviço diferente para a sociedade, a gente tem que atuar diferente, vamos criar um Estado muito mais eficiente e produtivo, e aí as coisas se assemelham bastante. Acho que, no final, tudo gira em torno da pessoa, do profissional e da sua vontade de alcançar seus objetivos. Bacana, e nós vamos falar de incentivo agora. Antes, uma observação. Quer dizer que tem controle na iniciativa privada também. Putz, olha, vamos lá, coisa. gente. Não, é interessante pontuar isso, né? Bom, fecha parênteses. Não, e muito duro, porque muitas vezes, no caso da Vivo, que é uma empresa listada em Nova York, então, se você tem no relatório de auditoria, né, alguma nota, a tua ação despenca imediatamente. Então, isso é uma coisa que não pode acontecer. Então, o compliance, ele existe e é para ser cumprido. Obviamente, de forma inteligente, eficiente, que agregue valor para a companhia. Não por seguir uma regra, porque é daquela maneira. Você extrai valor disso, né? Agora, o que a gente já estava até conversando antes, uma coisa que os órgãos de controle muitas vezes se perdem é no seu objetivo final. E, às vezes, se distrai com o como. E acha que o como é mais importante do que o teu objetivo final. E aí a coisa começa a ficar mais difícil. Eu nunca passo ileso desses debates, assim, não adianta. Eu estava quase chegando lá de novo. Fala, Caio. Eu ia só falar que quando você... Né, todas as organizações, é claro que grandes corporações listadas, você tem... né, a governança é bastante forte, bastante usada. E isso não é a mesma coisa em startups, é óbvio. Mas o que acontece com os órgãos de controle é que... lá, eles são muito mais observadores, né, na iniciativa privada, e ficam dando... as suas orientações, elas são uma escolha, no final do dia, dos gestores, tá certo? Que podem fazer ou não, porque sabem que vão levar punição, caso não façam, do acionista, né? Então, tem consequência, exatamente. Afinal, tem consequência. Tem consequência. Mas o que eu estou falando aqui, o medo, ele é muito mais orientação do que medo. Enquanto aqui, eu acho que tem um pedaço de medo que a gente precisa repensar, precisa olhar para esse medo, perguntar claramente que medo é esse, por que temos esse medo, quando, na verdade, todos nós queremos a mesma coisa. Tá certo? Quando fala de medo, fala de segurança jurídica, Roberto. Tá.
a gente tem tentado desmistificar justamente isso. Quando a gente começou essa parceria... Ô, Diogo, você tem a timeline aí, você pode colocar, acho que vai exemplificar. Quando a gente começou essa parceria, a outra tela, nosso maior desafio foi jurídico. Tá? Depois eu vou colocar todo esse aspecto legal, da vontade do legislador, até chegar na parceria. A gente teve que explicar lá para a Google, falar que história é essa, o que é essa parceria, o que está fazendo, é uma exigibilidade, é carta de exclusividade, que mecanismo é esse? Isso passa, nós precisamos fazer isso até para melhorar, para que o Google ele venha fazer negócio com a gente, porque ele tem a política dele que ele não vem fazer negócio diretamente com a gente. Isso acho que é uma coisa que a gente precisa superar. Não acho que é razoável, acho que é um atraso. Não que eu queira acabar com o que você faz, não, que é óbvio, você tem o seu negócio, e ele tem o valor. Mas aí, Caio, a gente apresentou e eles foram muito positivos com relação a isso. Depois que a gente mostrou essa fundamentação dessa lei nova, etc., falou assim, Roberto, vocês estão no caminho certo, podem ir à frente. Obviamente que a gente sempre pega a experiência, né, do Wesley, do Sandro, desses professores do TCU, falou, olha, é um mecanismo novo de legislação, a gente vai errar, vai acertar, pode errar, mas vai tentando acertar. A gente conhece os princípios da administração, a gente vai tentar segui-los. E daí abriu um caminho muito novo. A Google ficou convencida disso e falou, vamos em frente. O que a gente faz agora nesse papel com os outros fabricantes? Da mesma maneira, o vice-presidente jurídico internacional do Facebook está semana que vem aqui também, e ele pediu, Roberto, me mostre esse modelo. Então, a gente está mostrando o que é esse mecanismo legal, porque é difícil. Eu fui em outras companhias também, como, né, Celepar, fui na Prodesp, fui no MTI, e eu tenho que chamar o jurídico na mesa para falar assim, olha, o mecanismo é esse, colocar toda a fundamentação. Aí eles ficam mais confortáveis. No Mato Grosso, a gente pegou, o Sandro está representando aqui, né, Sandro? Foi muito boa a ideia, onde a gente chamou, primeiramente, Wesley, o Ministério Público, Tribunal de Contas, Procuradoria, todos os órgãos de controle, faltou algum, Sandro? A gente mostrou olha, a gente fez isso com o SERP, com a DataPrev, esse é o mecanismo da parceria. O que vocês acham? Falou, a gente está com uma boa iniciativa, vai seguir os princípios, vai errar e vai acertar, mas a gente está disposto. O promotor levantou ao final da reunião, me corrigiu se eu estiver errado, ele falou, parabéns pela iniciativa. Né? Então, assim, é realmente um movimento de desmistificar. E aí facilitar a negociação direta entre o governo e essas empresas, esses vendors, é muito importante. Primeiro, a intermediação já traz 30% a mais no custo, porque você tem tributação, tem a margem da empresa, então já traz uma ineficiência para o governo. Fora isso, que você perde o contato com quem, de fato, desenvolve a tecnologia. Obviamente que os distribuidores ajudam muito nisso, mas é muito rico essa troca diretamente com o vendedor. E que, muitas vezes, eles são afastados do governo ou, por suas próprias políticas de compliance, não negociam direto com o governo. E, com certeza, aí é uma relação perde-perde. E eu falei assim, desculpa, cara, rapidinho, e não é para fazer uma atividade de compra e venda, e vendo a companhia como barriga de aluguel, compra e venda de licença. É fazer um pouco mais, é você realmente participar do processo, entregar serviços, pensar em conjunto. Você pega a Google, a Amazon, que está aqui, Microsoft, investe em bilhões em pesquisa e desenvolvimento. Não é justo falar assim, olha, invista bilhões em pesquisa e desenvolvimento, vamos trazer esse conhecimento para a mesa e gerar um serviço de alto valor agregado para o cidadão. Exato. Eu só queria dizer que a gente precisa ter a perspectiva correta, porque o Google, apesar de ser uma empresa inovadora, maravilhosa, transformou o mundo, etc., está lá agora, vai sofrer um problema seríssimo de antitrust nos Estados Unidos. Então, o governo brasileiro devia dizer, talvez eu não queira fazer negócio com o Google. Está errado. Do mesmo jeito que o Google olha lá e fala, pô, o Brasil passou por um processo, na verdade, né, horroroso de corrupção, de tudo que a gente sabe aí que aconteceu, que está aí para todo mundo ver. Aí eles falam, não vou fazer por questões de compliance do Google, não vou fazer negócio com o governo brasileiro. Está errado. Essas coisas têm que se aproximar. Só pode colocar aquela outra tela. Uma das coisas que a gente está buscando agora, Caio, nesse novo modelo, porque o pessoal fica muito, como contratar nuvem, Daí eu enxergo a nuvem mais como meio. Se você pega essa tela, o que a gente está buscando a gente vem aqui embaixo desses fabricantes, a gente tem uma camada do meio ali, eu posso colocar a data prévia também, Cristiano, mas nessa camada do meio
Ali a gente está, a RW3, a startup, junto com vocês, a gente vai nesses fabricantes pescar esses insumos para construir esses serviços para entregar para o cliente lá na ponta, tá? Então, independente de Google, de Amazon, de Oracle, etc. E o ideal é que todos participem, porque a Amazon tem coisa que a Google não tem, a Google tem coisa que a Amazon não tem, a Microsoft também. Então, assim, e vocês fazerem esse papel legítimo, por exemplo, de conter a ânsia do Roberto, que ele colocar tudo o Google lá para o cliente na ponta. Fala assim, conhecer isso, mas usá-los para produzir esse serviço e entregar. É só o mecanismo facilitador de pescar essas soluções sem uma licitação necessariamente, que demora demais. Fala. Nós estamos chegando aqui perto já do fim. Eu vou fazer algumas perguntas agora destinadas aos três. E, bom, quem quiser fazer uma pergunta aí, seja bastante rápido. Eu quero falar um pouco de... voltar para o lugar comum de falar da obviedade do mindset é falar que transformação digital é um problema de pessoas. Ok, sabemos disso. Mas a grande questão gerenciar pessoas num ambiente que tem as restrições e as premissas que o ambiente público tem é diferente quando se analisa no ambiente privado. O sistema de incentivos é diferente e, por causa disso, estimula um perfil diferente, que estimula um posicionamento diferente. A gente estava falando sobre isso, né, Cris, ali embaixo. Eu quero saber a opinião de vocês. Quer dizer, é muito fácil que é necessário mudar o mindset, que é necessário ler, é necessário viajar, mas é bem complicado quando isso se dá num ambiente em que o sistema de incentivos não ajuda muito. O sistema de incentivos de dar o passo além, de ousar, de inovar juridicamente, de ter o trabalho de convencer o consultor jurídico, dar uma interpretação de uma lei que acabou de sair, de coletar exemplos com o mercado e dentro do governo, ou seja, de trabalhar, de se expor, de eventualmente ser visto na organização como aquele chato que ainda não entendeu que as coisas não mudam tão facilmente no serviço público. Quais são os incentivos? Que instrumentos temos para mudar a equação que, de fato, vai realmente modificar o mindset para um lado ou para o outro? É difícil dar uma resposta direta. Essa vai por e-mail. Mas dar uma resposta direta é difícil porque nós estamos estudando exatamente isso. Exatamente isso. O que é possível fazer para você... Em geral, qualquer organização ou qualquer processo de relação entre pessoas que querem que as coisas aconteçam e pessoas que têm que fazer as coisas acontecer, passa por um processo de punição e incentivo. Na iniciativa privada, a punição máxima é mandar a pessoa embora. E o incentivo máximo é dar para ele 30 salários de bônus no final do ano. Então, essa é um pouquinho diferente do que acontece aqui. Tá certo? Nós temos, o que não significa que o sistema é inviável dessa maneira. Significa que nós precisamos botar a cabeça para pensar mais do que botamos a cabeça para pensar onde já conhecemos. Tem algumas iniciativas interessantes. Eu acho que nós vamos conseguir implementar no segundo semestre algumas coisas que realmente conseguem que a gente faça aquilo que é papel do líder, que é a gente tem que trabalhar para conseguir que as pessoas deem o melhor delas e alcancem seu potencial máximo. Esse é o nosso trabalho. Meu trabalho não é mandar em ninguém. Meu trabalho é arrumar as maneiras para que as pessoas consigam desenvolver o trabalho delas. Então, a caixinha de incentivos, né, ela não está aberta ainda porque a gente não sabe exatamente quais são esses pontos. Mas é fundamental que isso aconteça de algum jeito. Qualquer processo de mudança, né, ele é difícil e nunca os incentivos vão estar adequados àquele processo, até porque ele é novo e é uma mudança. Então, isso é a realidade na iniciativa privada e é uma realidade aqui que a gente está vivendo também. De fato, como o Caio falou, ainda estamos tentando entender e ver como motivar essas pessoas para que, de fato, elas deem o seu melhor. Entregue o melhor para a sociedade. E o desafio em si já é muito bacana, né? Então, o impacto, né? O trabalho que a gente consegue fazer e o impacto que isso causa no país é um negócio que não pode ser desconsiderado. Exatamente. Em mim, pessoalmente, causou um impacto enorme, né? A gente estava conversando, eu já fiz diversos projetos na minha vida, muito bacanas, outros nem tantos, né? Muitos que me motivaram bastante, mas em todos eles, sem exceção, no final do dia, o objetivo era agregar valor para o acionista. Assim, no final do dia, lá no bottom line, é isso que acontece.
E agora é a primeira vez na minha carreira que eu tenho a oportunidade de trabalhar para a sociedade, de impactar a sociedade. E isso me move muito mais do que se tivesse uma oferta diferente de trabalho, ganhando mais ou com benefícios diferentes. Então, tem formas de você fazer isso. A Dataprev, especificamente, me surpreendeu, porque tem mecanismo como bonificação por projeto, né, remuneração variável por atingimento de metas. Então, o que a gente está fazendo é redirecionando esses instrumentos que já existem, né, criando outros na medida do possível, para focar a companhia e a empresa nessa direção, né, e conseguir trazer esse valor de todo mundo. Excelente. Para nós, eu acho que o maior incentivo é o cidadão e a gente é cidadão, né? A gente, como eu falei, pode falar. É interessante porque você falou uma coisa que na hora que ela falou, eu falei, uau, é isso aí. Nós sempre trabalhamos para gerar, né, na iniciativa privada, gerar valor para o acionista, tá certo? Se você pensar aqui, né, quem é o acionista, né? Porque o acionista do CERP, da Dataprev, é o governo federal, por sua vez, o acionista do governo federal é o cidadão, porque é ele que paga imposto. E tudo isso, a gente continua gerando valor para o acionista. É uma população enorme e a gente vai fazer a diferença. Desculpa. Não, perfeito, cara. Acho que realmente encanta quando a gente tem esse propósito. Eu falo, a gente só não desistiu, são 2 anos e meio que a gente está nesse processo. Não, então você me perguntou, pô, você não tem vontade de desistir às vezes? Só isso? E daí eles falam, pô, cara, você não fechou nenhum contrato, tal, como é que funciona isso, né? Falam, a gente continua apostando, mas a gente tem algumas coisas que a gente tem que pensar, né? Você tem uma área comercial que às vezes tem que ir lá vender para o cliente, mas ele não ganha uma comissão, então às vezes desinteressa, ele fala, pô, por que eu vou lá? E tem essa mudança também que, né, o CIO da Google falou, a gente quer colocar um técnico lá na porta e não um cara comercial para entender qual que é o problema. Os clientes, a gente visitando eles, agora o Adriano visitou alguns com a gente, e vários, ele falou, eu quero vocês aqui na mesa, eu não quero só um cara comercial, eu quero alguém que entenda do que eu estou falando para me trazer uma proposta. Então, uma outra coisa que motiva muito fortemente a gente são essas pessoas dentro da Dataprev, dentro do CERP. A gente viu uma outra empresa que eu não conhecia, assim, de ter um engajamento, pessoas mais novas, as equipes de inovação, né, o Cardinho e o Breno, que a gente está batalhando, muita resistência, mas o pessoal não desiste e agora a gente está saindo do outro lado. Então, isso é fantástico de ver, a formação dessas pessoas, o quanto eles ajudam a gente e, obviamente, eu tenho assim, bastante convicção que se não fosse esse novo mecanismo de lei, né, as estatais estariam com um grande problema. Esse mecanismo que permite essa parceria, obviamente, com todo o cuidado, tá, Wesley? Ontem eu acho que um dos nossos papos foi, você não pode usar o mecanismo da lei para fazer uma compra direta, e a gente viu isso num curso na semana passada lá em São Paulo, onde 90% das empresas eram empresas de medicamento. Fala, poxa, veja bem, então se o hospital, a atividade fim dele é essa daqui, eu vou começar a vender medicamento direto. Opa, peraí. Então, assim, não é também, né, nem lá nem cá. A gente tem que usar com muita responsabilidade, mas ele viabiliza um maior investimento dos fabricantes dessas empresas privadas nessas estratégias de trabalhar em conjunto realmente, mas de colocar a mão na massa, de produzir serviço de valor agregado, pensar em conjunto para atender o cidadão. Né? Então, cocriação, né? A cocriação, com certeza. Muito bem, nós temos mais 10 minutinhos e já se encaminhando para o fim, eu quero agradecer a todos que mandaram várias perguntas, eu tentei fazê-las meio que em conjunto. Se você quiser aqui. Repassar as perguntas para a gente depois responder as perguntas. Repasso se tiver sim. E-mail, etc. Repasso sim. Se fosse um pouquinho mais digital, isso aí já seria mais fácil. Repasso sim. Mas o e-mail tem uns que não tem e-mail não. Mas veja, tem uma aqui que eu já vou caminhando para a penúltima que eu vou fazer para vocês. O que está sendo dito tá bom, as áreas de TI, será que bastam ser vistas somente como áreas meios ou tem que se transformar em áreas de negócio? Isso é uma grande dicotomia, né? Porque eu sou com formação em tecnologia e a gente sempre quer estar mais perto do negócio e talvez a abordagem não seja exatamente a ideal quando a gente embute muito techniquez e menos negociez. E aí pronto, aí a comunicação não vai. Essa é uma pergunta que eu vou deixar para vocês. Do posicionamento da TI. Mas a que eu queria iniciar o fechamento é uma quase que pessoal mesmo. São mais difíceis, né? Eu queria que vocês, honestamente, falassem assim, qual foi a primeira impressão quando vocês chegaram no governo, com o que viram, e se essa impressão é a mesma de agora. Eu quero saber qual foi a reação de vocês que vêm de fora
e como é que ela está hoje. Eu acho que o Caio começou a falar sobre isso, mas vamos lá, Caio. Um pouco, eu tive o privilégio de estar na transição, né? Eu vivi aqueles dias ali, um mês, aqui no CCBB. Ali no Centro Cultural Banco do Brasil. Isso, né? claro. E eu fiquei muito impressionado, porque o que você faz numa transição? Numa transição, você conversa com as pessoas que estão lidando com algum dos assuntos com o qual você vai lidar no futuro, e elas vão explicar o que elas estavam fazendo. Então, a minha maior surpresa foi que eu queria ficar com todo mundo que me apresentou alguma coisa, porque eu achei o pessoal muito bom, e eles são muito bons. Trabalhamos diretamente com a Secretaria de Governo Digital, trabalhamos diretamente com o pessoal da gestão, da desburocratização, e o pessoal é muito bom. Me parece que na área de economia tem um pessoal que está bastante preparado, e eu vi em todo lugar que eu vou, tem muita gente boa. Os processos, então, eu fiquei, para responder diretamente, eu fiquei muito entusiasmado e continuo muito entusiasmado com a qualidade das pessoas que eu vi no governo. Não vou falar do SERPRO, porque essa, então, obrigado, Roberto, é uma empresa fantástica, que eu não sabia o que era, e hoje eu tenho muito orgulho de estar na liderança dessa empresa, porque já fiz amigos e já fiz negócios que vão fazer a diferença, que vão ser irreversíveis. Eu acho que tem um problema, que é um problema que eu acho que todo mundo aqui sabe qual é, que é a reunião que serve para marcar outra reunião. Acho que essa vai fazer uma reunião e no fim da reunião vamos marcar outra reunião. E geralmente é 3 semanas depois da outra reunião. Então isso é um negócio que na minha cabeça não faz sentido nenhum para ninguém, porque o maior ativo que eu tenho na minha vida é meu tempo. O meu tempo é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. Então, eu acho que a gente deveria repensar isso e tentar sair de todas as reuniões com uma decisão, seja ela qual for. Sabe? Que não seja marcar outra. Que não seja marcar outra reunião, exatamente. Então, é isso aí, mas muito bem impressionado com o governo, com o Estado. Bom, eu cheguei num momento diferente, aí já tinha passado a transição, já era governo, né? Assumi a data prévia dia 28 de fevereiro, e no mês de fevereiro já estava nesse processo de transição, e assim, muito entusiasmada, muito impactada por tudo que pode ser feito, né? Pela pauta do governo, pela agenda de transformação, por tudo isso que esse novo governo trouxe de fazer a diferença, de fato, para a sociedade brasileira, de poder trabalhar para a sociedade brasileira e construir um Brasil melhor. Então, eu cheguei muito entusiasmada e continuo. Agora eu percebo que é um pouquinho mais diferente, que a tomada de decisão demora. De fato, é uma realidade isso. Você participa de uma reunião e marca outra reunião. A tomada de decisão é mais difícil, é mais pensada, as pessoas não estão acostumadas a velocidade. Dizer, vamos acelerar. Mas vejo que isso está melhorando, progredindo, e continuo super entusiasmada com o projeto. Eu acho que o Roberto também já respondeu um pouco, dizendo que quando chegou e está vendo a melhora, né, nesse perfil das pessoas e dos profissionais mais engajados no nacional. Eu dizia para meus amigos, né, vinha aqui, no final de semana estava em São Paulo, eu dizia, gente, tem uma McKinsey lá no governo federal. Ninguém está entendendo isso, mas tem um pessoal preparado como se fosse o pessoal da McKinsey. A McKinsey, para quem não sabe, é uma empresa de consultoria que é renomada como uma grande empresa. Aí, para não falar só da McKinsey, a Century... Né, sim, mas e os seus amigos acreditavam que você... Sim, né? Tem que acreditar em mim, né? Muito bem. Porque depois, senão não seriam meus amigos. Talvez de 2, isso depois. É porque eu tenho amigos lá também e eu falo algumas coisas. Você sabe que amigo é aquele que te conhece há muito tempo e ainda é seu amigo, né? Exatamente. Mas esses caras vêm e falam, olha, eu acho que você já se bandeou pro lado de lá, entendeu? Não é assim. Mas tem uma questão de amigo, falar assim, governo, que é mesmo. Você fala assim, é mesmo? E aí quando você fala tudo que é possível fazer, tudo que a gente vai estar fazendo aqui, é muito bacana e isso contagia. E você já vê todo mundo começando a torcer para que tudo isso, de fato, dê certo. E à medida que você começa a ver um resultado, que você começa a ver as coisas acontecerem, como já é o caso, então aí muito mais, né?
O que a gente passou lá para fora, quando a gente foi agora em São Francisco, eu falei assim, claramente, o Brasil vive um dos melhores momentos, né, de oportunidade. Esse trabalho com as estatais é fantástico. Essa lei foi mais sorte do que juízo, vamos colocar assim, se parar para pensar. E o bom uso dela, acho que vai trazer resultados extremamente significantes para o cidadão. A gente teve mecanismos, e vou explorar um pouco depois mais na palestra, de tentar fazer ou ata de registro de preço, ou credenciar os fabricantes, etc. Aí preocupa de pensar assim, bom, então cada órgão vai ser, né, escolher o que ele quer, e você começa a criar ilhas de conhecimento. Você tem um exemplo em São Paulo, o Maurício até não me deixa mentir, lá cada hospital tem um data center, sabor limão, laranja, não sei o quê, e eles não se conversam, você não consegue trocar informação. Então, quando você tem uma política mais concentrada, como o Ministério da Economia já está propondo, trazendo para ele, colocando o CERP da prévia como os atores, eles conseguem fazer a gestão dessas informações para distribuir economia para os próprios órgãos e também atender o cidadão. Tem projetos lá dentro, cara, que a gente está fazendo, que a gente já está trabalhando também com inteligência, a gente começa com a colaboração, a gente dá os primeiros passos, mas tem gente lá já engajada falando de inteligência artificial e projetos extremamente avançados. Então, assim, é muito gratificante esse novo momento. Bacana. Bom, o que eu pude entender desse papo aqui, que eu gostei pra caramba, é que os resultados gritam mais do que qualquer tipo de discurso. E ele só vem com algum tipo de foco, não adianta querer fazer tudo de uma vez. E que há muito a se desenvolver, e eu acho que vocês vão concordar comigo, em relação ao convencimento dos chefes e dos chefes dos nossos chefes, em relação ao que é possível, o que é mito, ao que é cool, o que é verdade, ao que é possível e ao que não é possível. Eu não sei se eu estou aqui pensando em criar talvez um outro produto para vocês dois, né? Que talvez seria esse discurso que vocês trazem, a experiência que vocês trazem, combinada com os resultados que já estão chegando, isso ser mais espalhado, não somente para todos que trabalham com isso e conseguem estar nesse painel, mas para os decisores da Esplanada. Eu, na minha opinião, acho que os altos executivos da Esplanada precisam, eles também, entenderem os aspectos da transformação digital que nós, os técnicos, já, de algum modo, estamos acostumados a eles. Eu acho que aí fica o desafio de que vocês, e eu tenho certeza que isso já é assim, mas explicitem e deixem as portas abertas para que esse convencimento venha para aqueles que precisam aprender disso, que são os decisores das políticas públicas de ponta. A gente não precisa mais convencer o INSS, ainda bem, mas a gente precisa convencer vários outros a darem esse passo nessa direção. Então, eu queria abrir para vocês os 2 minutos, agradecendo muito a presença de cada um de vocês. As palavras finais, por favor, começamos pela Cris. Eu queria agradecer a oportunidade, para mim também foi muito bacana, e eu concordo contigo, eu acho que é uma questão, esse tipo de convencimento tem que subir, né? E transformação digital e toda essa transformação de governo, ela é de baixo para cima, mas ela é muito também de cima para baixo. Então, o engajamento de todas as autoridades é fundamental. E finalizar dizendo que, para mim, tem sido um prazer e uma grata surpresa. Também a Dataprev é uma super empresa, né? E a qualidade dos profissionais também é uma coisa que impacta e que surpreende. E que estamos aqui, né? Estamos juntos, seguindo em frente. Roberto. Eu acho que o convencimento é pelo exemplo, né? É pelo resultado, como eles bem falaram, é você mostrar um resultado. A gente está se esforçando bastante nesse sentido e está chegando do outro lado. É inevitável, as pessoas começam a abrir as portas e falam assim, mas vocês estão trabalhando junto com o CONSERP, e a gente está indo junto lá mostrar a cara, a gente vai dar o suporte, a gente está fazendo adoção, está capacitando também no mesmo grau de certificação que a gente tem. Então, eu acho que a gente consegue chegar lá sim. Pelo exemplo, resultado. Né, quando você falou de problema, né? Então, eu acho que às vezes a gente tem que olhar para o problema, né? Mas eu só olho para ele para tentar superar ele, porque senão a gente vive de problema. Então, eu tenho transitado muito nos executivos, dos decisores aí do governo federal, e eu falo muito que se você ainda não entendeu, se você não está em pânico, é porque você ainda não entendeu o problema. Porque a gente tem um problema muito sério. A gente tem aí um momento de inflexão no Brasil que o Brasil vai andar para a nova economia
governo 4.0, inovação, educação, assim, pegar as melhores práticas que estão no mundo de educação e colocar aqui para a gente poder, né, usar essas práticas rapidamente para fazer a transformação, ou nós vamos ficar para trás. Então, nós vamos ficar para trás. O mundo vai andar numa velocidade impressionante nos próximos anos. Tem uma bomba de conhecimento, né, que não está sendo capturada, só para fechar, né, não está sendo fechar a minha parte, não está sendo capturado no PIB, e não tem como capturar o PIB. O PIB é muito antigo, a medida de PIB. Mas você perceba o que está acontecendo com as pessoas, com os jovens, perceba como eles lidam com a tecnologia, como eles estão muito mais corajosos e fazendo coisas, e você perceba as novas estruturas de fintechs, né? O cara te dá uma conta corrente porque você respondeu 10 perguntas e ele viu seu rosto através do celular e já sai te dando crédito. Então, como é que a gente vai ficar se o mundo vai andar assim? As economias que andarem assim vão crescer, as economias que não andarem assim vão virar economias, né, de commodities. Então, eu acho que a minha grande mensagem tem sido: estamos em guerra contra o atraso e podemos vencer a guerra. Olha, eu, antes de encerrar da minha parte, gostaria de colocar à disposição e fazer o kick-off do projeto das notas fiscais eletrônicas amanhã, porque, né, vamos lá. Gente, uma salva de palmas, por favor. Foi muito legal. Parabéns, muito legal. Muito obrigado a todos. Bom evento.